Olá, pessoal. Dando continuidade a vários vídeos anteriores, assistam os anteriores antes de assistir este, é melhor, tá? Nesse aqui eu vou falar um pouquinho sobre as plantas, os insetos, os animais. A mulher ou a pessoa sensível, vou colocar de outro jeito. Comer plantas, muitas vezes, frutas, enfim, é uma maneira da gente ter um olhar para as plantas. Então, as plantas, as árvores comestíveis. E daí o olhar pode se ampliar para as plantas que tenham outros benefícios, até para uso externo, não necessariamente para você ingeri-las. E aí cresce o nosso olhar para o mundo vegetal. Então, muitas pessoas sensíveis ou mais conectadas com a natureza, ou mesmo as mulheres, podem ter pelo menos um olhar, né? Não precisa, ninguém aqui consegue, estando aqui na matéria, ter o seu tempo para todos esses segmentos abordados aqui. Mas você pode ter um olhar, né? Apenas um olhar para elas de um jeito diferente. E, para mim, aprendizado constante, constante. E quem tem ou quem mora num lugar mais arborizado, assim, tem na mata, né? Não arborizado na rua, mas na mata, ou convive com jardim, em casa tem condições de observar mais, e interage, porque às vezes o jardim pode estar num lugar tão mais escondido que você não tem essa interação. E nessa interação tem essas plantas, como eu mencionei, e tem muita visão assim bacana das plantas quando você vai ver certos trabalhos deixados por alguns seres, inclusive em relação às plantas, olha que interessante, né? Quando se pensava que as plantas competiam entre si, as árvores, as raízes das árvores, na verdade elas cooperam entre elas e elas chegam até a árvore mãe, aquela que vai mais profundamente, que tem a raiz mais lá para baixo, ela pode trazer a água subterrânea e trazer a transpiração para o restante das plantas, restante da floresta. E nisso ajuda a purificar o nosso ar. Então, o Trigueirinho, por exemplo, diz que aquilo que se espera do plano vegetal, eles cumpriram, porque eles evoluem também. Aquilo que se espera dos animais, eles também. Tem animais que só doam, só levam os humanos, são usados e abusados, só levam. Tanto é que eu fiz aí umas notas do que aconteceu, aí enfim, você dê uma olhadinha lá no Instagram. Ah, não vai estar registrado. Mas tem um perfil, quando o animal é, ele sofre maus tratos, né? É, e também eu abordei que eles também têm alma. Às vezes é difícil, né? As pessoas também não sabem como é que é esse processo humano, mas os animais também. Então, e eu sou prova viva porque eu recebi psicografia, não por intermédio de pessoas que trabalham, indo trabalho voluntário, de pessoas que fazem isso já 3 vezes. Então, eu deixei lá, maravilhoso. Então, eu até coloquei uma música que eu nem percebi, mas é uma música de vinil, e agora não dá para tirar mais. Mas, enfim, é muito bom a gente saber que ele não tem gente que acha que morre e acabou, não. Eles estão lá, eles são conscientes, não só conscientes, como eu recebi recado dela.
né? A gente subestima achando que eles não sabem muita coisa, mas eles sabem muito mais do que a gente imagina. E quando vão para lá, cresce tanto a nossa percepção como humano e eles também. Então, aquilo que se espera dos animais, eles evoluíram, só que os humanos não. Aquilo que se espera dos humanos, os humanos não cumpriram bem a sua parte. Os humanos estão a desejar, e é por isso que acontece tanta coisa. É por isso que muita gente não gosta da humanidade, tem gente que fala, você prefere os robôs, tudo. Mas é muito cuidado na hora de falar isso, muito cuidado naquilo que se deseja, porque pode ser que se a Terra, já pensou assim, se tiver muitas realidades, a pessoa for por um lugar onde tem um consensus assim, onde você vai ver, não vai ver quase humanos, né? Então tem muita coisa acontecendo. E aí vou falar dos insetos. Embora os insetos também estão na categoria dos animais, mas eles não são iguais. Não tem essa emoção, tal. Mas aqui, por ter o jardim, então eu tive muitos relacionamentos com os insetos também. E relacionamentos no sentido de ver, observar, às vezes até emanar um pensamento, um sentimento ou alguma atitude. E aí, depois que eu fiquei sabendo umas coisas dos insetos, eu fiz uma recapitulação, porque quando eu tive essas conexões, foi desde sempre, desde jovem. Então, aí veio muitas histórias para mim, de lembrança. Eu vou compartilhar só uma. E eu achei curioso, porque estava na época de ter, que não é legal, tá? De pulverizar as casas em função da dengue. E essa não é o melhor método. Mas, ele, enfim, estava na semana que fizeram isso e, de repente, eu vi um bichinho, eu não estava enxergando muito bem, que eu estava sem óculos, ou meu óculos não estava legal, estava com um grau menor, e eu vi um bichinho, no freezer que está desocupado. E ele estava meio grande, mas na dúvida, eu falei, olha, não pode ter dengue aqui, porque aqui tem muita planta, né? Falei, não pode ter dengue. E eu fui lá, dei uma chinelada, e aí fiquei com um remorso, com culpa, uma culpinha, mas pensativa, né? Um louvo a Deus, pelo nome, louvo a Deus. Eu falei, nossa, será que eu estou em pecado? Por que aconteceu isso? E fiquei assim por alguns 3 dias. E hoje eu sei que, gente, os insetos evoluem também. E eles já estão há milhões de anos. E eu entendo que às vezes eles também estão pleiteando. Eu entendo a visão deles, né? É, e dizem que alguns que eles são muito inteligentes porque eles evoluíram. E os seres humanos, eles foram podados para não serem também muito inteligentes. Porque o ser humano tem uma coisa que foi colocada aqui no ser humano muito ruim, muito negativa. Então, o processo todo é se limpar, limpar, se autoconhecer, limpar os traumas, fazer catálise, ou fazer o método que você sentir, não importa qual, desde que funciona. Agora, por exemplo, naquilo que é da medicina tradicional, uma terapia convencional, uma psicologia tradicional, pode ir até um certo nível. Tem convênios também gratuitos, você pode usar, mas vai ir até uma parte, dependendo da sua problemática, que cada vez mais estão se acentuando. Se englobar a parte espiritual, englobar, que é a maioria dos casos, englobar essa questão cósmica, aí é mais difícil de resolver, bem mais complicado. Aí tem que procurar uma série de pessoas aí que estão fazendo o trabalho. Bem bacana, tá? E tem gratuitamente também, tem pela internet. Eu a gente, quando a gente faz umas experiências espirituais, a gente tem múltiplas habilidades também. E tem coisas que eu quero fazer, tem coisas que eu não quero fazer. E, na verdade, eu gosto de muitas coisas. Se desse, eu faria tudo. Só que aqui, quando você chega aqui, mais embaixo, você tem que particularizar.
E essa particularização, às vezes, é nos dado livre-arbítrio para escolher. Nem todo mundo, tá? Olha, você veio para fazer aquilo. Não, você precisa só saber de que maneira você vai usar o seu livre-arbítrio dentro das possibilidades que surgem. Então, por onde começar? Então, agora, às vezes, para muitas pessoas, só resolver as coisas da sua família já está do bom tamanho, porque às vezes a pessoa tem o trabalho, tem filhos, um filho ou mais filhos, e isso já preenche muito tempo. O problema às vezes é depois, né, que os filhos crescem, vai seguir a sua vida, e a pessoa, né, tem a síndrome do ninho vazio, então como preencher? Aí ela sim, ela pode voltar por tudo aquilo que liberta, por tudo aquilo que limpa, tudo que aconteceu, todas as experiências pelos quais passou, tudo aquilo que não ficou bem resolvido, e resolver em termos de processos de limpeza, purificação e a limpeza energética também. Então, tudo isso que eu estou mencionando para vocês também é possível você fazer de forma coletiva, individual em casa, coletiva para ter mais bons resultados também, com orações. E eu faço esses convites todos, tanto para as orações quanto para as caminhadas. Já convidei as pessoas para adentrarem na mata. E um complemento que eu quero fazer em relação a isso é que quando a gente, às vezes, a gente se incomoda pelos pernilongos. Muita gente fala, olha, eu não gosto de mato ou de planta porque eu me incomodo com pernilongos, mosquitinhos. Mas para pensar se não é de, ao contrário. Por exemplo, às vezes a pessoa não gosta da natureza, não gosta. Ai, deixa eu. Tá coçando. Não gosta da natureza, não gosta do planeta Terra, não gosta de si mesmo ou da vida que leva, ou não está bem com o seu corpo, enfim. E às vezes vai para um tipo de comida e o seu pH do sangue tem uma reação e aí você é mais atacado. Pode ser, não estou afirmando. E aí, por isso, você não usufrui, por exemplo, de fazer uma caminhada no parque, de adentrar na floresta e fazer uma bela de uma caminhada também. Ou em lugares assim da natureza, que são os melhores lugares para passear, né? Onde você pode receber aquele prana, aquela energia vital e até conhecido como íons negativos, que você consegue isso se você estiver próximo da quebra das ondas no mar, ou próximo do respingo da cachoeira, ou na mata fechada, mata dentro, você também recebe muito desse prana. E aqui nos centros urbanos perdeu muito, e cada vez mais a gente percebe isso em São Paulo, por exemplo, como modificou o ar, né? Modificou bastante. Então, tem diferenças. E yoga, tudo isso, tá tudo junto. Tudo junto, tá tudo junto, misturado. Eu quero falar de um animal específico, que vou chamar de pássaro azul, tá? É que eu não quero falar tanta coisa, às vezes não sei se eu falo, se eu não falo, mas o pássaro azul, eu chamo de passarinho azul, que veio passarinho azul, e aí eu automaticamente me conectei com ele, já disse que eu gostava, né, do pássaro, porque ele veio aqui, ele deu recado, ele deu uma mensagem, não para mim, deu através do Corey Good, para que a gente não se metesse com política, porque é uma polarização e demanda muito, desgasta muito. Você vê o noticiário, a única notícia que tem é sobre política, aí, sabe, perda- muitas vezes perda de tempo, é um alimento que no final das contas, às vezes, na terra regenerada, pode ser que não tenha mais ninguém. Dependendo do que a Luísa fala, as vagas vão estar abertas aí e vão entrar outras pessoas, porque o início
do vídeo, da proposta, não dos vídeos anteriores, é falar sobre o apocalipse, revelações, coisas que estão acontecendo no planeta, e, e tudo que eu estou falando não tem a ver, pelo menos da minha parte, em ter um governo único, onde os mesmos controladores, aqueles que fazem a humanidade ser como é, as pessoas acham que sempre foi assim e tem que aceitar. Não, era diferente, foi renegado também. Vieram muitos missionários na área científica e outros falar de coisas, não deixaram, calaram esses seres, tiraram-lhes a vida para que não fizesse o seu intento, muitos. Outros que descobriram as coisas. Então, as informações não seguem, não vêm para nós, e tudo que a gente vê, assim, são fragmentos de coisas que, sabe, e muita coisa decaiu de lá para cá, caiu em vários setores, decaiu na frequência, na arte, na música, na cultura. Houve um retrocesso, que na verdade é o que se chama de Kali Yuga, a idade das trevas, a idade onde se tem pouca conscientização e se tem pouca beleza, se tem pouca. Tudo é muito bruto também, às vezes não tem harmonia, né? E, e a gente só vai ver isto se a gente tiver um processo de comparação e se abrir, porque às vezes a coisa natural e a coisa do belo às vezes incomoda porque ele vai te clarear mais, né? Agora, não significa, eu vou adentrar num outro setor, não significa que tudo natural, porque o homem foi dado para ver como está a natureza e aquilo, como que ele interage. Porque se a gente não tiver também um mínimo de tecnologia aqui na 3D, na 4D, você não consegue se defender, porque tem seres muito bélicos. Nós nunca estivemos sós. E se as coisas bélicas não chegaram até nós, é porque existem guardiões aqui do planeta Terra. Nós estamos sendo protegidos, porque senão já não existiram mais planeta, porque o planeta é sagrado. Vocês acham que demorou milhões e bilhões de anos para ter esse planeta lindo, lindo, maravilhoso? E aí a humanidade ou outros vão fazer a festa aqui. Aqui tem um compromisso kármico de regeneração da alma, porque nesse processo de reencarnação, muitos de nós, muito bélicos, ainda continua, porque se existe guerra no mundo inteiro, muita gente não faz nada. O fato de você omitir, também não falar, não fazer, você está consentindo também. A omissão é uma forma de consentimento. Porque aí os que fazem mal vão continuar fazendo e se perpetua. E nisso nunca tem fim. Mas vai ter fim. Porque se não for, ou pelo próprio processo da Terra, que ela não está aguentando, o processo cíclico, e também com as ajudas no sentido de amenizar problemas dos seres que nos protegem, daquilo que a humanidade pode se beneficiar e não ter tanto sofrimento. Porque tem muitas consciências que estão preocupadas com o planeta Terra. Escuta bem o que eu estou falando, com o planeta Terra, com as plantas, com os animais. Os seres humanos criaram um mundo muito agressivo e muito dependente de certas coisas que são frágeis. Quando a gente pensa do ponto de vista mais cósmico, e essas coisas se colapsarem, ou quando colapsarem, e num tamanho que for, temos que ter conhecimento, prudência para fazer certas reservas naquilo que é possível, e
poder ter um tipo de vida que permita não ter grandes problemas em relação a isso. Porque tem muitos aí que não estão muito preocupados com a raça humana, não. Então, se não for a gente cuidar da gente também, e daqueles que nos gostam, que têm apreço por nós, incluindo nossos antepassados, eles também ficam afligidos se a gente está em sofrimento aqui, porque lá o sofrimento é consciencial, é emocional, mas não tem um sofrimento físico e de faltas. Não falta nada. Tem onde morar, não precisa comer. Então a vida é diferente quando você parte para o plano espiritual. Aqui não, aqui você tem que se garantir na subsistência, e dependendo do caminhar da carruagem, de como as coisas vão acontecer. Por isso a oração é importante, por isso que se pede para que nós oremos para pedir a intercessão, para que nós humanos tenhamos o menor sofrimento possível e que a gente aprenda com todas as coisas que estão acontecendo e possamos ajudar da melhor forma possível naquilo que a gente pode às pessoas e aonde está acontecendo coisas terríveis também. Ajudar da maneira como seja possível e nisso aflorar o seu amor, a sua compaixão. E no que você aflora, sua frequência se eleva e você vai usufruir, você vai estar num estado melhor, com todas as coisas que vão ocorrer. Nos vemos no próximo vídeo.